Podcast número 30, trazendo para você uma mulher especialista, palestrante, treinadora, TEDx Speaker. Gente, isso daqui é muito chique, mas na verdade o programa hoje vai ser transformador, não somente para você, mulher, mas para você, homem, todas as pessoas que precisam entender um pouco sobre motivação, empreendedorismo. O bate-papo é bem amplo, porque está no ar com ela, Tatiane Barbieri, o nosso BC30. Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business and Connections de hoje, número 30 aqui. Meu Deus, como passa rápido. Também estamos diariamente aqui, de segunda a sexta para você, chegando, você já vê a imagem, é linda, então o programa hoje vai ser muito perfeito, sempre com o apoio da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, a Toye Produções e Eventos, também a Doc Technology, além da Toye Treinamentos, todas as empresas que apoiam o nosso Business and Connections, trazendo sempre para você em todas as mídias, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, e também no Spotify. Então, sendo assim, seja bem-vinda, Tatiane Barbieri. Seu currículo é tão maravilhoso, palestrante, treinadora, TEDx Speaker. Cara, eu ficaria aqui horas e horas, mas uma mulher que treina outras mulheres, para mim isso já é muito válido. Seja bem-vinda. Obrigada, Sidney. Me sinto muito honrada pelo convite. Eu tô nervoso com você aqui hoje, hein? Oh, meu Deus. Olha isso, gente. Isso até me deixa mais honrada ainda, porque eu sei que nós temos uma afinidade com a comunicação, né? Sim. E nós gostamos muito disso, porque a gente sabe que tudo comunica, né? E estar nervoso... Cara, fazia um tempão que eu não sentia um friozinho na barriga. Já entrevistei todos os ex-presidentes, do Fernando Henrique pra cá. Nossa, tô me sentindo mais honrada. É verdade. Até o penúltimo, pra mim, ele dava mais risada do que respondia as minhas perguntas. Sabe, é muito interessante isso. E como que é para você treinar pessoas, principalmente mulheres? Eu já começo de trás para frente. O podcast aqui ele é tão amplo que eu consigo ir e voltar e realmente ficar na mesma linearidade da comunicação. Como é treinar pessoas, Tati? Você é ótimo, Sidney. Adoro a sua forma de conduzir. Parabéns pela sua palestra, né? Estivemos juntos. Sim, lá no Prime evento. com o Léo Donofrio. Sim. Está para vir aqui, mas eu quero trazer próximo do protocolo, para que ele esquente realmente as pessoas, e você estava lá fantástica também. Ele é maravilhoso, né? Aprendemos juntos e eu aprendi muito com vocês também. Obrigado. Então, treinar mulheres, para mim, é um legado, na verdade. É um propósito para deixar esse legado que a gente vai construindo no dia a dia, né? Na nossa existência. Porque o que me fez selecionar mulheres, embora eu treine homens também, né? Sim. A minha mentoria, ela se chama Vida de Propósito, mas eu tenho um chamado, e eu sempre participei de muitas associações, grupos de mulheres, mas até então eu não tinha, assim, um programa específico para mulher. Tá. Se bem que eu olhando no meu público, né, no Instagram, é sempre mais mulheres que me seguem, nos meus treinamentos, né, de liderança também sempre tem mais mulheres. E aí, enfim, há 2 anos atrás, Deus me deu uma visão, né? Um evento só para mulheres. E eu tenho uma palestra que se chama As 4 Chaves para Acessar a Prosperidade. Pensei, será mulheres prósperas, né? Sim. Mas aí tem a Ana Lucchini, que é uma treinadora também, que já tem esse nome. Eu falei, bom... E aí ela se mudou para a França, né? Que ela tá na plataforma do Pablo lá. Daí eu falei, Ana, eu vou usar esse nome. Ela, não, pode usar. E de repente ela fez. Eu falei, não, mas então não é esse nome. E sabe quem me deu o nome do Mulheres de Propósito? Quem? O Leonardo Donofrio. Nós estávamos numa imersão e eu pedindo a confirmação de Deus, né? E eu numa dinâmica com uma outra palestrante, surgiu esse assunto do propósito e o Léo me aparece com o papelzinho, né, colocando ali Mulheres de Propósito, o evento. Eu falei, então E ainda eu fiquei meio assim, porque eu falei, nossa, todo mundo fala tanto de propósito, eu vou ser mais uma, né? Qual vai ser o diferencial?
Porque dentro da mentoria eu também falo um pouco do posicionamento. Para a gente viver de propósito o nosso propósito, você precisa estar posicionada, né? Sim. Então é um posicionamento na nossa profissão, na nossa vida pessoal, em todos os nossos papéis. E aí eu pensei, mas cada pessoa tem ali o seu diferencial, né? E se foi um chamado, eu preciso fazer. Não é mais o que eu acho, é sobre servir, é sobre obedecer. E foi assim que eu fiz a minha primeira imersão, que eu falo assim, meu Deus, não fui eu que fiz a imersão Mulheres de Propósito. Foi uma coisa tão sobrenatural, surreal. Se você escutar os depoimentos, as pessoas falam assim, nossa, eu podia sentir Deus. A energia era de Deus. Então, assim, foi realmente, sabe, um sobrenatural. Então, o evento Mulheres de Propósito teve a primeira, nós já temos a segunda edição marcada, dia Quando que 3 e é? 4 de maio. É pertinho, Tá gente. Então, você que está pertinho. aí, estamos já vivendo o finalzinho do mês de fevereiro, ou seja, maio é logo ali, daqui 2 meses Logo praticamente. Que ali. essa semana já ocorre o carnaval, depois do carnaval é a hora da comercialização e as divulgações. E é o primeiro espaço que eu estou divulgando oficialmente, né? 3 e 4 de maio. Porque, olha só, em março nós temos o mês da mulher, Dia maio, 8 é justamente o Dia da Mulher, num isso. sábado, para quem vai fazer evento, tá bem Eu vou palestrar, chamativo. inclusive, nesse dia, mas também maio é o mês das mães. Sim. Então, se presenteie. Eu acho que você precisa, mulheres, maridos, né? Presentear a mulher com essa imersão. Você já pensou? A mulher pode se dar de presente, mas o marido pode também Nossa, você trouxe um presentear. tema. Filho, Você- né? Dê para as mulheres da sua vida. Você trouxe um tema que eu acho que eu vou polemizar aqui, mas eu preciso trazer isso. Eu tenho Mulheres de Resultados, que é um projeto meu só de mulheres também. Olha que bacana. E uma vez eu estava treinando, eu tinha 500 mulheres, e ao mesmo tempo fiz um co-evento com uma outra treinadora. E ao mesmo tempo eu estou no palco, só tinha eu de homem no palco e no evento todo. Até a técnica era uma DJ, não era um Olha DJ. que E demais. só tinha eu de homem. E do nada, uma frase dessa, entrou uma patrocinadora de joias. E trazendo aqui até mesmo para a gente dividir isso, e eu gosto de dividir as experiências com vocês, com os cases que eu já passei. E ao mesmo tempo a pessoa falou, essa joia, ela não dá alergia. Essa joia ela é muito boa, tal. Começou a explicar o produto dela. Terminou, eu como um bom mestre de cerimônias e apresentador que sou, realmente isso daí, desculpa, não é soberba, mas é verdade, eu sou um bom apresentador. Os resultados falam por você, Sim, né? e aí eu falei, não, a sua joia dá alergia sim. Dá muita alergia. O meu bolso tá coçando aqui para eu comprar para minha esposa. Ou seja, você acabou de rir, você gostou da piada. Foi uma forma de valorizar a marca da pessoa. Sim. Me levanta uma participante e levanta a mão. Mas a gente tem dinheiro para comprar, a gente não precisa do marido. Olha, mulheres de resultado. Pera, só Com que eu era o propósito. único homem ali. Aí é a hora do improviso. Aí eu fiz uma enquete. Muito bem o seu comentário. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para todas. Levante quem prefere ganhar uma joia ou comprar uma joia do companheiro ou da companheira, já que hoje o mundo é moderno. Boa enquete. Todas levantaram, aí eu Querem falei, ganhar. assim, Eu moça, quero ganhar também. eu falei assim, moça, por gentileza, você pode sentar, porque você merece comprar a sua joia, porque aí, por que eu tô te contando isso? Aí entra para você palestrante, porque se eu não faço esse jogo de contraponto, eu poderia perder a minha audiência feminina, que você sabe que eu sou bem humano nessa questão. Verdade. E a pessoa, desculpa, eu te ofendi. Eu falei, não, fica à vontade. Eu só quis trazer que a voz feminina, ainda a mulher, quer ganhar um lindo presente. Como o homem também, porque a minha esposa, quando chega em casa com algo, eu também quero ganhar. Uhum. Cara, é muito bom ganhar. Eu também acho. Eu acho que o melhor do mundo, né, nós podermos comprar e ainda assim ganharmos. Olha só como você tá elegante. Você pode ter comprado toda a sua roupa, mas nada como, por exemplo, seu cabelo. Dá um trabalho loiro, porque a minha esposa é loira também, gente. E dá um trabalho. Não é mais fácil você chegar
e você ser presenteada com um Ai, uma dia delícia, meu de Deus. noiva ou um dia da mulher, eu acho que isso é É. muito válido. Deixa eu só trazer aqui que eu tenho que já falar do meu primeiro apoiador. Quero falar da Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes. Você que está aí, você quer fazer um treinamento em company, isso mesmo, melhorar a comunicação do seu líder, da sua equipe de background, a sua equipe de apoio. Realmente, a Voice Training faz um trabalho minucioso dentro da sua companhia, levando um conceito onde você não vai perder a sua essência, e sim só fortalecer todos os processos, procedimentos, e se o seu líder tem ali aquela comunicação violenta, a gente faz um treinamento específico para comunicação não violenta, para que tudo fique num ambiente próspero, abundante e harmonioso. Então, escale os profissionais da Voice Training para fazer um trabalho em company dentro da sua empresa, QR Code na tela, e também você tem a Voice Training Escola de Oratória lá no Instagram e no LinkedIn. Tati, trazendo um pouquinho mais aqui, hoje você é uma treinadora, mas você já tinha essa facilidade de falar? Como que foi a sua construção para chegar e subir no palco? Olha, na verdade eu era muito tímida, né? Eu sempre fui Como? muito tímida, vergonhosa. Quando eu ia para lugares públicos, eu tremia, sabe? Minha garganta secava, eu não sabia onde colocar as mãos. E a minha primeira vez falando em público foi na minha formatura de oitava série, que eu Ai, que acabei sendo lindo. escolhida para ser a oradora. Nossa, foi uma emoção. E assim, eu nem me lembro como eu fiz aquilo, porque eu fiquei tão anestesiada de nervoso. E eu tenho as fotos, por isso que eu sei que eu fiz, porque eu, sabe, quando até apaga da mente. E eu era uma menina muito introspectiva, porque eu tive uma criação muito rigorosa também. Então eu tinha até medo de me expressar, porque eu O também seu era muito chamada pai, atenção, lá no né? Mato Grosso, ele não era aqueles generais, não. O pai não, mas a mãe era. Era? Era. Nossa, lá em casa era assim. Meu pai era bravo também, era Tá olhar bom. e a gente tinha que. Mas a minha mãe, nossa, era. Não podia tirar nota menos de 8 na escola. Então, assim, a gente aprendeu bem lidar com as frustrações e nós aprendemos também a ousar e a superar os nossos limites, né? Então, apesar disso, a minha mãe sempre incentivou a gente para estudar, né? Inclusive, é uma das coisas que eu sempre falo e continuo fazendo isso. Hoje eu cheguei e falei assim, nossa, investi mais uma mentoria, porque eu vivo investindo mesmo, porque isso é uma coisa que veio da minha casa, Da sabe? base, da Da base. Minha raiz. mãe e meu pai sempre disseram, ninguém tira o estudo e o conhecimento de vocês. Então, nós tínhamos uma situação financeira bem delicada, mas os meus pais sempre deram um jeito de pagar boas escolas, e o resultado tá aí, né? Eles não têm formação, né? Eles têm Acadêmica. não têm, mas eles nos deram e assim, com certeza isso faz toda a diferença. É um bem que ninguém tira e que fez com que eu galgasse, né, essa jornada. E logo depois, quando eu fui estudar fora, porque eu morava no interior, em Jaciara, no Mato Grosso, quando eu fui para Cuiabá, eu me afastei um pouco da minha mãe. E aí eu comecei a ser mais eu, porque antes eu vivia sob pressão, sabe? Até o jeito que eu me comportava tinha que ser o padrão que ela exigia. E aí acho que isso também não fazia com que eu acessasse os meus talentos, porque eu era robotizada, sabe? E um tempo depois em Cuiabá, eu comecei a me ver uma menina totalmente extrovertida, que agregava as Aberta para pessoas, o mundo. aberta. E eu ficava assim, eu contava essa história, falava, gente, como que pode? Eu era tão tímida, tão nervosa. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu tremia, eu não conseguia conversar com as pessoas. E de repente eu me tornei assim, eu não consigo entender. E eu estudando, vi lá, né, que potencial, aliás, performance é igual a potencial menos interferência. Normalmente as interferências são os nossos pensamentos internos, né? Mas a interferência era minha mãe, porque eu acho que eu nem pensava. Era só. E aí depois disso eu falei, nossa, e aí eu fui tendo muitos feedbacks. Eu lembro na faculdade, eu fiz faculdade de farmácia bioquímica, como assim, era sempre eu que apresentava,
E aí eu fui vendo a minha facilidade. E hoje, assim, as pessoas falam, nossa, você fica nervosa? Eu raramente fico. E isso é muito impressionante. Porque mesmo quando tem muita gente, parece, sabe, eu me sinto tão à vontade no palco. Eu me sinto tão à vontade, sabe? E assim, eu tento me enquadrar fazendo, sabe, toda uma apresentação prévia e tal. Mas isso, pra mim, tipo assim, não é. Quando eu tento fazer isso, não sai Natural. do melhor jeito. É. Então, para mim, eu acredito, inclusive, que a comunicação é muito conexão, que é o seu coração, que as pessoas sentem, né? Então, no meu evento passado, eu também tive, assim, uma conversão absurda das mentoradas, né? Das pessoas que estavam no evento para mentoria. Muitas não me conheciam e simplesmente, sabe, entraram para a mentoria e quiseram muito fazer parte, andar junto, justamente por conta da verdade Sim. que a espontaneidade, que a comunicação genuína traz, entende? Eu acredito que é isso também que nos conectou, porque quando nós somos nós, né? Então isso traz um resultado. Quando a pessoa, por exemplo, eu ajudo as pessoas também a fazerem as suas palestras, quando ela vai toda programada. Eu já tive aluna que teve problema na apresentação e foi a melhor apresentação dela. Existem alguns pontos, né? Principalmente quando eu estou treinando os palestrantes e os treinadores, e eu gosto de deixar bem claro que ninguém sabe o que você vai transmitir, ninguém sabe o que você vai passar. Então, É verdade. porém, você tem que ter um objetivo final. Eu já tive diversas situações em que eu estava no palco e cai energia. Ou simplesmente aqui o microfone pode falhar e somente o seu está conectado. E às vezes você não tem essa percepção. Porque se você está num estúdio como esse, às vezes não tem um retorno. Mas se você está no palco, a audição tem que ser a mais perfeita possível. Então tudo pode acontecer. Mas se você tiver jogo de cintura, você consegue sair de diversas situações. E trazendo um pouquinho justamente você vem lá da indústria farmacêutica, onde, outra coincidência com a minha esposa, além de loira, minha esposa também trabalha na indústria farmacêutica, legal. então também numa grande multinacional de dermatologia. Como que foi essa sua aceitação? Porque você precisa se aceitar, você precisa se permitir e ao mesmo tempo criar. Olha, como que foi esse processo para você, Tati? Então, eu acho que a vida, ela nos presenteia com as dificuldades. Então, todas as vezes que eu vejo momentos difíceis, eu penso, o que que eu posso aprender com isso? E eu me lembro que eu, enquanto farmacêutica bioquímica, Chique isso, né? né, eu me Doutora sentia, Tatiane Barbieri. eu me sentia muito sozinha, porque eu fazia muita parte de laboratório, Tá. né? Eu fazia parte de análises clínicas. Então, eu ficava lá, sabe, vendo hemácia, bactéria no microscópio, e eu falava assim, poxa, elas não conversam comigo, né? E eu comecei a me sentir, assim, um pouco frustrada. No começo, não. Por quê? Porque eu tinha que conquistar o meu espaço e eu precisava também adquirir a minha casa, meu carro, minha moto, porque eu sempre gostei, entendeu? Então eu tinha esse ânimo, aquele gás, mas quando eu já tinha tudo, aquilo ali começou a ficar pesado para mim. Sim. E aí foi quando eu comecei a me questionar e trazer essa insatisfação de uma forma muito positiva. E quando a gente está insatisfeito, então a gente começa a se mover, né? Porque não tá bom. E aí foi quando eu comecei a ver que nenhum bioquímico, por exemplo, ficava conversando com o paciente. Então eu ia colher sangue de paciente, fazer coisa que ninguém fazia. E até logo depois eu encontrei, eu fui fazer uma formação de coaching e fiz a minha análise de perfil comportamental, que hoje eu faço nas pessoas, inclusive está dentro da minha mentoria, faço isolada, que é para você conhecer sua área de talento. E o seu veio a comunicação. E aí, extroversão, Nossa. né? Eu sou uma influente, nós somos, né? Nós somos influentes, que tem uma extroversão maior. E aí, ali eu pude ver os meus gráficos e falei, meu Deus, eu não tô na minha área de talento. E mesmo assim, né, como eu aprendi com os meus pais a ser muito determinada, eu estava indo, estava fazendo, mas não estava bom.
Até que eu me deparei com aquilo e falei, meu Deus, eu vou agora mudar de profissão. Então eu tinha uma clínica de medicina estética também, com meu ex-marido, com meu marido na época. E quando eu estava me divorciando dele, passando por por um sofrimento terrível, né? Aquilo me ajudou, sabe? Me ajudou, porque na clínica eu fazia toda a parte administrativa, financeira, e, e eu também falava assim, meu Deus, eu não vou ter estrutura para lidar com isso. E aí eu fui buscar um desenvolvimento. Eu queria sair do estado, né? Porque eu era Sim. concursada, então eu queria fazer algo diferente. E aí, quando eu observei aqueles gráficos, foi aí que eu comecei a minha jornada como palestrante. Por quê? Isso era É, que ano já? 2012. Ah, então menina, tem quase, querendo ou não aí, 15 anos, É, tem um tempo 13 de anos já. jornada. Uhum. Inclusive, eu Parabéns. tenho um grande legado lá no Mato Grosso, né? Hoje eu estava até vindo para cá conversando com a Maíra, que foi uma das minhas primeiras alunas. Ela participou do meu projeto piloto de um programa que eu tenho para transformar gestores públicos em líderes coaches dentro do O governo do órgão estado de público. Mato Grosso. E agora nós estamos fazendo, acho que já a 20ª edição, porque tem 10 anos que eu tenho o projeto, e nós vamos fazer de novo na Casa Civil, porque eu já fiz lá. Nós vamos fazer o Palácio Paiaguás todo, né? Que é ali a Casa Civil, a governadoria, a vice-governadoria, o pessoal da comunicação, né? Vindo para cá e lembrando. E foi ali que eu comecei, sabe, como farmacêutica, é, procurar a minha área de talento, entende? E eu fui criando as minhas oportunidades, tanto que eu criei esse programa. Eu nunca tinha dado uma aula na vida. E aí, quando eu vendi a ideia de transformar os gestores em líderes, e o governador da época, ele consentiu, ele falou, nossa, quero que você comece, porque o slogan do governo era assim, Mato Grosso, estado de transformação. Eu falei, como que vocês vão transformar o estado? E um Né? trabalho árduo também do governador. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu preciso falar do nosso apoiador, que é justamente a Toyê Produções e Eventos. Veja, ela está falando que produz, que faz palestras, treinamentos. Então, você treinador, você palestrante, quer ter o seu evento bem estruturado do começo ao fim, desde o que antecede o evento, para ter o controle da chegada, organização hoteleira, também a parte do turismo e além do mais, uma direção artística para você subir no palco com tranquilidade. Com mais de 25 anos de experiência, a Toyê Produções e Eventos está para te servir, oferecer o seu treinamento, até aquela música de impacto quando você subir no palco. É preparado porque o diretor artístico vai cuidar de você. Então, quer fazer um evento que vai multiplicar e transformar pessoas? Toyê Produções e Eventos lá no Instagram. É Você excelente. viu só? Tati, trazendo um pouquinho aqui, vejo que você tem uma abertura muito fácil, uma comunicação ampla. E quando você vê aquela mentorada que justamente tem esse lado mais tímido, introspectivo, como que você trabalha essa mudança? Porque às vezes essa introspecção, ela não está enxergando o que tem dentro dela, que é algo lindo, e você percebeu isso lá atrás. Como é fazer isso com as pessoas? Porque nós, como coach, né? Eu também sou master coach, a gente não pode dar uma resposta, a gente tem que ir jogando sementinha para a pessoa perceber. Mas como mentor, sim, nós podemos. Como que você vê isso e às vezes a pessoa não está conseguindo ver quem ela é dentro dela? Olha, isso é uma das coisas que eu faço com muita excelência. Eu tenho um poder de ajudar as pessoas a se verem, a se perceberem, a dar o melhor de si, sabe? De uma forma, parece que aquilo que eu sinto dentro de mim toma conta dela, sabe? Sim, Então, assim, primeiro acolhendo, trazendo para perto, sabe? E fazendo com que ela se veja com os meus olhos, com os olhos que eu a vejo, entende? E assim, meu Deus, os resultados são incríveis, né? Claro, a gente usa toda a técnica, né, de PNL, hipnose, todo um recurso que nós temos, né? Porque eu falo assim, a gente fez tanta formação, né? sim. Temos uma caixa de ferramenta gigante ali para
poder ajudar essas pessoas. E às vezes, eu quero até contar um episódio, num curso meu de palestrante, uma aluna, ela estava com muita dificuldade, e aí eu fui conversar com ela, eu falei, vou fazer uma intervenção. E ela tinha um bloqueio que era na apresentação da tese de mestrado dela. Ela foi exposta, e aí nós tratamos isso ali, na frente de todo mundo, com uma intervenção. E aí, quando ela foi fazer a apresentação, eu falei, não é isso. Não é isso. Você pode mais. Tem ainda alguma coisa e não era. Isso aí não é o causador principal. E aí, você sabe onde a gente descobriu o que estava bloqueando ela para ela poder falar, tipo assim, se expressar de forma genuína, porque todos nós temos uma alegria de viver. Mesmo que o seu perfil seja introspectivo, mas o que que acontece? Ela carregava um luto, uma tristeza que saía, que assim, não tinha brilho na fala, entende? Então, ali eu consegui, né? Fizemos uma intervenção de hipnose para mudar, porque a representação, sabe, que vinha para ela, que impedia ela de se comunicar com alegria e de impactar as pessoas, porque eu acredito que não é o conteúdo, mas é a energia que você consegue Coloca pra transmitir. transmitir. Tanto que eu fiz uma palestra em Madrid, em 2018, lá na Casa de Papel, para os espanhóis, sem falar espanhol. E eu fui aplaudida de uma forma, né, num congresso que era, tipo assim, de tecnologia, eu fui falar de pessoas. E assim, eu me surpreendi, mas eu tinha certeza que eles iam me entender, porque nós sabemos que a comunicação ela é muito mais não verbal. Ela tem a expressão, ela tem, assim, sabe, os gestos. Então, a própria energia, né? Então, o depoimento da organizadora do evento era assim, nós podemos sentir o que a Tatiane sentia. E é sobre isso, porque nós precisamos fazer as pessoas sentir. E aí, quando ela conseguiu, né, através da intervenção, ressignificar a morte do pai, você vê o que tem a ver, né, com a palestra. Tem tudo. Mas aí eu vou falar para você. Essa menina saiu de lá numa tamanha felicidade que ela falou, meu Deus, eu já fiz tantos cursos e eu não tinha conseguido, sabe, acessar isso. E esse curso foi um dia só. Ela falou, já fiquei em curso de 4, 5 dias, para você ver que nós precisamos ter a sensibilidade de olhar mais a fundo, porque o que está por trás, né, de uma comunicação não fluida? Eu vou trazer algo aqui, eu vou até falar com o amigo de casa olhando para os olhos. Vejo muitos mentores, milhares de mentores por aí, mas ao mesmo tempo, muitos só querem comercializar o conhecimento. E comercializar um conhecimento que às vezes não é só teoria. Teoria, tantas bibliotecas fecharam. Se você quer livro, quer teoria, vai na biblioteca, digita no Google, digita na inteligência artificial. Mas o cuidado de ver a pessoa pela essência da pessoa, são poucos mentores e treinadores que nós temos nos dias atuais. E eu trago qualquer um para desafiar aqui. Muitos querem comercializar, querem lucrar, querem fazer pits, querem vender, vender, lotar auditórios. Parabéns, mas quanto de resultado realmente você, mentor, está tendo com a quantidade de pessoas que está na sua Ai, frente? Sidney, posso aproveitar esse gancho? Pode. Porque isso super me identifica, sabe? Me representa. Porque, cara, Olha, eu vou te falar, mentir. a minha imersão que eu vou fazer agora, Mulheres de Propósito, eu tenho uma triagem. Se você quiser comprar, você tem que entrar em contato comigo ou com a minha equipe, sabe por quê? Porque a gente não tem link de compra, você não vai conseguir comprar. Porque primeiro eu preciso te entender. Eu não quero só vender. Se você não tiver o perfil para estar lá, se eu ver que eu não vou conseguir te ajudar, infelizmente, você não vai poder entrar. Por quê? Porque eu preciso entregar e eu me preocupo com isso, sabe? Então, assim, isso é um diferencial, cara, que é, assim, absurdo.
sabe? Porque eu, de verdade, eu me preocupo. Fora isso, depois a gente manda um link para a pessoa colocar ali, que a gente vai fazer todas as dinâmicas. A gente tem um cuidado até para perguntar se a pessoa toma algum medicamento, se ela tem algum problema de intolerância, porque nós queremos, sabe, fazer a pessoa ter uma experiência incrível. Inesquecível. E é aí que está a essência É, de nós, mentores, nós, exato. treinadores. Já aproveitando, tenho que falar aqui da grande novidade que vai ter nos dias 17 a 21 de março, o curso de oratória comigo, Sidney Botelho, na sede da Voice Training. Então não perca, tá aqui ó, mais de 30 anos de carreira na comunicação, um treinamento que é realmente exclusivo. São 20 horas, eu e você e toda a equipe que é ali de demais alunos e alunas que passarão, turma reduzida, porque eu preciso fazer muitas dinâmicas, não é só cuspir informação, mas sim transformar você na comunicação, e eu levo o método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Ou seja, você vai aprender a se comunicar em todos os meios de comunicação. Segundo, você vai saber a oratória, gesticular, vai ter um trabalho totalmente para administrar o seu diafragma para que você consiga respirar de forma adequada. Palestra, porém, você vai fazer palestras pequenas, obviamente. Se você quiser ser um palestrante igual a Tati, precisa de um nível maior, mas pelo menos palestras rápidas, objetivas, estruturadas, você já vai conseguir fazer negociações e interpretação, que é o principal, interpretar o que você fala. Não perca QR Code na tela para você de 17 a 21 de março, das 18 às 21 horas, na sede da Voice Training, Escola de Oratória. Ai, que Não incrível! pode Olha, perder, não hein? pode perder. Todo mundo precisa se comunicar muito bem, né? Porque assim a gente ganha negócios, estabelece melhor amizades, relacionamentos. Nossa, conexões eu acho que é o Verdade. mais válido. Tati, traz para mim aqui hoje, se você fosse começar a sua vida lá atrás, sem nenhum bloqueio, nenhuma restrição, você repetiria tudo que você está fazendo hoje? É uma pergunta que ninguém faz, mas eu acho que cabe, porque você, como uma mentora, treinadora, nós pensamos o quê? Estratégias para a vida das outras pessoas e o que faz a diferença, porque quando eu utilizo uma metodologia e crio uma metodologia, eu pratico em mim primeiro. Depois eu vou usando o pessoal pertinho de mim, de casa e tal, e depois eu aplico nas pessoas. Você repetiria tudo isso e o que você mudaria para a sua carreira ser diferente do que é hoje? Olha, é uma pergunta bastante impactante, né? Enquanto você estava formulando a pergunta ali, eu estava aqui passando um filme na minha cabeça, né? Por exemplo, hoje com Mulheres de Propósito, eu comecei falando lá que eu fiz o teste de perfil comportamental e hoje o Mulheres de Propósito, ele faz. Qual que é o objetivo? Qual que é a minha mensagem hoje? Como que eu quero impactar o mundo hoje? Fazendo com que as pessoas vivam de propósito o seu propósito. E para isso, o que é? É ela estar na área de talento dela. É fazer aquilo que ela ama fazer. E, além de tudo, ser muito bem paga por isso. Então, se eu já soubesse dos meus talentos, talvez eu não tivesse feito farmácia bioquímica, talvez eu pudesse estar ainda melhor, mas eu também acredito numa providência divina que tudo é como deve ser, entende? E não tinha como ser diferente porque a Tati, ela foi evoluindo em cada degrau dessa jornada, em cada dificuldade, porque hoje eu sou o resultado que eu gosto muito de quem eu me tornei, de tudo que eu vivi, de todas as dificuldades, de todas as frustrações, de todas as conquistas. E aí, agora com o conhecimento novo que eu tenho, eu me posiciono de forma diferente. Se eu pudesse, talvez não teria me divorciado, talvez eu teria tido mais filhos, mas esse é um se. Eu acho que o que faz a vida ser maravilhosa de verdade é entender que tem a parte que nos compete e a parte que não está no nosso controle. Mas eu creio que Deus não erra, entende? Eu tinha que viver tudo que eu vivi, então eu não faria, acho que diferente, senão eu não seria quem eu sou hoje. Eu gosto da pessoa que eu me tornei e gosto da missão que hoje eu tenho, porque esse evento, por exemplo, é para que eu multiplique os meus talentos, para que eu consiga ajudar mais mulheres a realmente terem tempo para si,
para viverem uma vida com significado, com leveza, com tempo para equilibrar a família. Eu era a maior workaholic do planeta. Não descansava. Eu, na verdade, eu adoecia para parar. Então, quantas pessoas... Eu cito o exemplo da Carla, que é a minha mentorada, eu conto a história dela dentro da palestra e como as pessoas se identificam. Eu me identifico demais com a Carla, que é, assim, uma pessoa que só pensava em trabalhar, que não tinha percepção do seu próprio amor, do amor próprio dela mesma. Por quê? Porque ela só tinha percepção do seu valor quando ela estava fazendo, produzindo, trabalhando. E aí ela acabava com a saúde dela, acabava com os relacionamentos dela, né? E aí depois, no final das contas, não tinha nem com quem Abraçar. usufruir, entendeu? E é isso que o evento Mulheres de Propósito faz. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, né? Se você, mulher, está cansada, sobrecarregada, se sentindo às vezes culpada por não conseguir conciliar vida pessoal e profissional, que não tem tempo para si, que não vê saída, sabe, de como você vai organizar tudo isso, se você sente ali, às vezes, uma dor emocional, talvez você já fature muito bem, mas isso que era um sonho, de repente se tornou um peso para você, esse evento é para você. Porque ali nós vamos tratar toda a parte de feridas da alma, nós vamos fazer desbloqueios emocionais, ressignificação das suas crenças, da sua história. E no segundo dia, nós vamos trabalhar o mapa da vida próspera, para que você consiga ter equilíbrio em todas as áreas da vida e você vai sair dali com o seu plano de ação, inclusive na agenda, sabe? Para você ser uma esposa melhor, para você ser uma filha, uma mãe, uma profissional, para que você ame a sua vida, para que você tenha de verdade uma vida que tenha sentido, significado e que vale a pena viver. E viver com intensidade é muito importante. Eu gosto de dizer a todos que eu sou um workaholic, mas ao mesmo tempo eu vivo cada instante. Quem me segue nas redes sociais, aliás, você que está acompanhando, você pode compartilhar, pode nos seguir lá, eu e a Tati também, Barbieri, lá no Instagram. Você vai ver que eu tenho uma vida muito aberta e gosto de viver esses momentos. Tati, hoje... Perfeito, deixa eu aproveitar, é @Tatiane Barbieri. Ô Tati, trazendo um pouquinho aqui, hoje, né, como que você vê a mulher atual? Porque nós somos de outras gerações e nós não tínhamos essa facilidade para lidarmos com todas as situações que temos hoje, que as ferramentas estão em nossas mãos e a comunicação é muito mais fácil, o conhecimento chega num clique e nós tínhamos que pesquisar, tínhamos que ir em várias áreas. Como você vê a mulher hoje? Você acha que essas mulheres estão aproveitando esses recursos? Ou ainda precisa ter uma mudancinha de chave? Eu acho que os recursos, eles são uma bênção, sabe? Ele vem para nos ajudar a ganhar tempo, mas a gente tem perdido tempo. E aí, por exemplo, as mulheres acreditam que não tem tempo, que se priorizam, né? Eu sempre pergunto, responde aí, quem você acredita que é a pessoa mais importante da sua vida? Se você respondeu que é você, talvez você tenha aprendido a resposta certa, porque essa confirmação vai acontecer na prática quando você olhar para quem você prioriza. Para quem você reserva primeiro o tempo da sua agenda? Será que você cuida de todos menos de você mesmo? Então, o importante é você realmente utilizar isso ao seu favor. É você se priorizar e usar a tecnologia e tudo que nós temos hoje para ganhar tempo, para ser produtiva e ainda se priorizar. Porque o que eu escuto de pessoas respondendo a resposta certa, porque antes era meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, hoje eu aprendi a dizer que eu sou a pessoa mais importante, mas eu não me priorizo, eu estou sempre cuidando dos outros, não tenho tempo de qualidade para mim, acabo adoecendo, né? E no final das contas acaba que se tornam ansiosas, porque hoje tudo vem para você. As pessoas não precisam mais pedir para falar com você. Elas mandam no seu WhatsApp, elas mandam ali nas suas redes sociais. E aí, se você não tiver, né, uma boa gestão de tempo, você acaba se perdendo, se sentindo extremamente cansada no final do dia e se sentindo frustrada Por com não a ter realizado sensação nada. de não ter realizado nada. E aí a vida passa
e quando você observa, você fala, nossa, o que eu tô fazendo, né? Passa. E deixa eu falar sobre tecnologia aqui, falar um pouquinho do nosso apoiador, Doco Technology. Pensou em organizar o seu negócio em quantidade de resultados e tarefas? Olha só, presta atenção. Você precisa falar com a Doco Technology, que é uma especialista no sistema Bitrix 24. Telefonia em nuvem, Power BI e as mais diversas soluções para dar a você, empresário, os números para uma melhor tomada de decisão. E decisão nós tomamos a cada fração de segundos. Agende uma consultoria e entenda por que as principais empresas do Brasil têm as soluções e usam as soluções da Doco Technology. Telefone 11 4293 0188, 11 4293 0188, esse é o WhatsApp, e no e-mail contato@docotechnology.com.br. Doco Technology, transformando dados em resultados. Valeu, Douglas Barreto. Aqui, que lindo, nosso patrocinador, apoiador. Tati, eu perguntei sobre as mulheres, porque quando eu criei o Mulheres e Resultados lá atrás, foi por causa para homenagear minha mãe. Minha mãe é uma mulher batalhadora, também nasceu no Mato Grosso, por coincidência, e trabalhava em 3 hospitais, então só você me seguindo que eu vou contar essas histórias para você. E quando eu vejo que as mulheres, pelo menos as mais modernas, eu acho que essas que já estão vindo nos últimos 30 anos, numa transformação, porque elas veem que não precisa mais daquela dependência. Você ainda vê muita mulher dependente? Muita, muita. Fala pra mim. Ai, eu já fui essa mulher, inclusive, né? Mas o que... Vai, deixa eu polemizar. O que você acha? Eu acho que falta muito Ai, que autoconhecimento. bom. Eu pensei que você ia numa outra linha, né? Mas ainda bem que coube uma resposta bonitinha. Segue aí. Eu acho que o autoconhecimento ele é libertador, né? Tá. Porque você passa a entender que nós somos responsáveis pela vida que nós temos e que ninguém faz conosco aquilo que nós não permitimos. Por mais que nós tenhamos muitas justificativas, né, para justificar mesmo aquilo que a gente escolhe, ainda assim é uma escolha, né? Então, por exemplo, eu tive um relacionamento que foi muito bom, mas que teve ali também, né, um processo muito difícil, com traição. Depois eu aceitei e depois se repetiu. Então, na verdade, antes eu culpava ele, mas na verdade, é, todos somos livres, né? E nós precisamos entender que, na verdade, eu tenho a liberdade de poder escolher. Só que não é simples, porque quando há uma dependência, ela é do âmbito emocional, entende? Então, por mais que às vezes a sua razão saiba, né, você não consegue se libertar. Então, você precisa se conhecer, entender que você pode escolher, que você tem que estar com a outra pessoa, né? Mas de uma forma em que você não se desrespeite. Sim. O grande problema é que às vezes a pessoa não conhece os seus próprios limites e ama mais o outro do que a si mesmo. E o relacionamento de dependência, ele não é só do homem e da mulher, mas acontece com filhos, acontece com amigos. Então você precisa se conhecer e assim, ter um relacionamento muito íntimo com Deus, para mim, faz toda a diferença. Porque quando eu me divorciei, por exemplo, eu me sentia muito amada e eu ficava assim perplexa. Eu sofri demais, sabe? Mas o amor de Deus, ele me supria, sabe? Eu entendia que eu tinha que passar por aquela jornada. E enquanto eu culpava o meu ex-marido, né, que não deu certo porque ele, eu continuava adoecendo. Mas depois, quando você para entender que por mais que eu tenha dado a chance, foi uma escolha minha. E em tudo a gente tem 50% de responsabilidade, porque eu digo assim, ainda que você não seja o culpado, ainda assim você é responsável. Porque essa autorresponsabilidade vai te dando poder de se posicionar. E é lógico que precisa buscar ajuda,
precisa se desenvolver, precisa, sabe, buscar entender como é que você funciona. Porque quando a gente consegue, então, mulheres, sabe, se posicionar, a mulher faz um grande homem também, né? Porque é a gente que educa o relacionamento no limite, até onde pode ir. Só que muitas vezes ela não sabe fazer, porque ela tem uma necessidade muito grande de ser amada. Todos nós temos, né? Só que aí você entende que você já é amada, entende? Porque você existe e Deus nos fez de uma forma tão perfeita, né? E ele diz, né, que se ele se preocupa com as aves do céu, com os lírios do campo, ele não se preocupa conosco, né? Então não somos nós mais importantes do que as árvores, do que as aves do céu e que não juntam, né? Enfim, ele fala das preocupações, mas ele está dizendo do nosso próprio amor. E mais do que isso, ele deu, Jesus morreu para que a gente tivesse vida, né? Abundante. Então a gente é que faz. A gente não percebe que nós já somos amados, né? E aí a gente fica procurando no outro. Inclusive, me lembrei que quando você falou lá de ganhar, eu não preciso porque eu posso pagar. Isso que é o ideal, é a gente verdadeiramente ter o poder da escolha. Eu não preciso, mas eu quero. É Não, diferente. e é totalmente diferente. Nosso tempo urge aqui. Deixa eu falar para você então da Toye Treinamentos. Olha só, você tem uma equipe que não está rendendo, não está tendo performance, está caindo de produção. Pare. Você precisa motivar o seu time. Então, a Toye Treinamentos tem um time que vai levar para você 5 pilares importantes. A atitude, ações que vão fazer você realmente entender como chegar aqui, ó, na última letra. G de gestão, um planejamento, utilizando totalmente ferramentas que vão fazer com que você tenha um controle e conheça o seu time como ninguém. E inteligência emocional, isso mesmo, trabalhar o emocional do seu time. Talvez o burnout esteja enraizado dentro da sua empresa. Relacionamento, sem relacionamento ninguém vive. Não é só uma empresa que bate ponto e a pessoa vai embora e ali, ó, simplesmente o dia seguinte recomeça somente para cumprir e bater metas. Não, tem metas para ser cumpridas, mas também precisa ter relacionamento para alcançar os resultados. Então, agir para vencer é o método da Toye Treinamentos. Não perca a grande oportunidade de chamar o time para analisar, fazer um diagnóstico e levar um treinamento eficaz para a sua companhia. Toye Treinamentos lá no Instagram. Tati, eu gosto sempre de trazer essa pergunta aqui no Business in Connections. E depois, meio que praticamente a gente vai ter que caminhar para o final. Mas, ao mesmo tempo... Deixa eu só falar em relação aos treinamentos, né? Eu achei Sim. bastante interessante a atitude. Eu comecei a investir em mim, em treinamentos, não porque a empresa pagava, porque eu era servidora pública, então eu investi em mim. Então, mesmo assim, eu vejo que as pessoas às vezes esperam muito, né? Para poder ter uma vida que elas sejam os autores. Então, assim, você falando aí do treinamento, o agir para vencer, cara, como isso é fundamental. Porque a gente precisa ter atitude. Às vezes fica esperando a empresa pagar. Se a empresa pagar, ótimo. Mas se ela não pagar, quem é que está perdendo? Né? Então, se você escreve a sua biografia, né, você tem a empresa como parte da sua vida. Então, vocês são um. A gente se representa, não tem como separar, né? E aí eu me lembro que o que fez com que eu desse que eu tivesse esse posicionamento hoje foi justamente investir em treinamento, investir em mim. Então, por exemplo, eu fui fazer liderança lá em Ohio, nos Estados Unidos, eu estudei com o John Grinder, que é o cara que criou a PNL na Europa. Eu participei da primeira turma do mundo a receber o novo código de PNL. Então, assim, e ninguém pagou para mim. Eu lembro que na época eu investi assim, mais de um carro para ir, né? Hoje eu continuo investindo, fiz treinamento com as melhores pessoas, assim, né? Esse ano passado, ó, fui palestrar em Londres, fui palestrar em Porto. Tudo por quê? Porque eu investi em mim. Porque se eu tivesse também esperado, nós não estaríamos, né, talvez hoje aqui. Porque o que nos conectou, inclusive, foi esse meio, treinamento, né? um treinamento. Nossa, como recente. é maravilhoso. E só trazendo aqui, eu vou olhar para você de casa, que eu gosto de, às vezes, fechar e olhar para você. Seguinte, você é daquele colaborador. Eu já passei por isso, gente. Que a empresa te oferece um treinamento. Ixi, tem E gente você que nem vai. vai desanimado,
Ah, não, é mais um treinamento que não vai servir para nada para dentro da empresa. Se a empresa está se dedicando e te oferecendo conhecimento, aproveite. Hoje, conhecimento é a maior ferramenta e o melhor ativo que uma empresa pode oferecer para você. Porque você, colaborador, com o seu conhecimento, você pode fazer com que a sua carreira seja ainda mais abundante, mais próspera, porque conforme você tem conhecimento, você será mais valorizado. E por que não a empresa investir em você? Que seja um simples treinamento de 2 horas, feito por um colega, porque você vai gerar conexões com aquela pessoa, você vai extrair algo daquela pessoa. Não critique, aproveite, valorize, porque quem transmite conhecimento faz com que você chegue mais distante, porque uma informação pode mudar a direção da sua vida. É verdade, tem que aproveitar. Se eu Tem que ganhasse aproveitar. treinamento, eu ia fazer todos. Quem quiser me dar treinamento, Eu também quero, eu também tô indo bem. quero. Aliás, eu faço tanto evento como apresentador, eu vejo tantos palestrantes, tanta coisa assim que transforma, e realmente eu vejo que isso é fundamental. Tati, trazendo aqui, até mesmo, o podcast hoje está voando, porque uma comunicadora e outro, tirando totalmente essa linha, os seus treinamentos, a sua motivação. Hoje, como que você vê essa multiplicação do conhecimento como um todo? Porque nós temos conhecimento e cabe aqui o que a gente está falando. Como que é multiplicar o que você sabe? Eu acho que esse é o nosso propósito, né? É a gente ajudar outras pessoas a vencerem as dificuldades que nós já vivemos. Por isso que vale a pena investir, porque alguém vai fazer com que você não passe as dores que nós passamos e você acelera o tempo, né? Acelera o resultado, sofre muito menos. Então, eu acho que transmitir o nosso conhecimento é realmente um grande propósito para deixar um legado que impacta de verdade na vida das pessoas. Você falou de propósito, mas realmente, lá bem no comecinho do programa, se você perdeu, você vai ter que voltar. Você usou justamente uma frase, mas propósito na essência da palavra. Você acha que estão deturpando a palavra propósito nos dias atuais? As pessoas estão muito confusas, porque muito se fala de propósito, mas não tem clareza. E a falta de clareza, ela é um grande problema, porque a pessoa ela se sente perdida, frustrada, insegura, então ela não consegue produzir grandes resultados. E o que se fala é como se todo mundo já soubesse. Muitas pessoas vêm para o meu evento justamente porque elas querem ter clareza desse propósito. E elas saem com essa clareza, extremamente confiantes, sabendo qual é o próximo passo, e isso é poder, né? Então, infelizmente, as pessoas falam muito, mas deixam Agem tudo pouco. muito vago. E aí não adianta, não é o que a gente sabe que faz a diferença, é o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos, né? Que aí é a real sabedoria. Antes da pergunta final, vamos então falar da Voice Training novamente, só que agora é diferente. Eu, Sidney Botelho, vocês estão vendo aqui, ó, olha que fantástica essa palestrante, essa treinadora. E é justamente eu, Sidney Botelho, como treinador de multiplicadores de conhecimento, que quero te transformar num palestrante, em um treinador, com uma mentoria individual, eu e você. Só que aí você vai escolher o seu plano. Tem plano aí que você pode ficar comigo 2 anos, mas você vai subir no palco, produzir o seu evento e ainda você vai lucrar muito. Se você só quer ser um palestrante faturando de 5 a 20 mil reais, dependendo da sua autoridade, você pode cobrar muito mais como palestrante. Te ensinarei também. Então, agende uma sessão experimental, porque eu vou fazer um diagnóstico com você, QR Code na tela, para que você possa entender o significado de ser um treinador, um palestrante e multiplicar conhecimento. Então, não perca essa grande oportunidade. Digo para você, não tenho tempo para treinar muitas pessoas assim não, porque eu me dedico muito por você. Então, é um time muito seletivo. E, aliás, é um time que quando eu
pego, você se transforma, então não perca essa grande oportunidade. Tati, estamos chegando no final. Hoje, seus maiores objetivos para fazer com que as pessoas gerem negócios, quais são? Conexão. No evento Mulheres. Gente, esse evento foi algo surreal. Eu faço evento há mais de 12 anos, né? Mas esse em especial, eu falo que foi uma terra fértil. Você precisava ver como as pessoas saíram de lá com sociedade, com negócios, para você ver que o propósito é além do propósito, né? E eu acredito, por exemplo, ontem mesmo, nessa outra imersão que eu estava, eu também já saí de lá com negócios. Então, não tem como nós nos conectarmos e entender que o business é o ganha-ganha, é como eu posso te ajudar e como eu posso ser ajudado. Até para a gente manter a lei do equilíbrio, para tornar qualquer parceria e negócio sustentável. Então, assim, precisa se relacionar. Então, Tatiane Barbieri, muito obrigado pela sua participação aqui no BC. Sem dúvida nenhuma, muito rica a sua participação. Fiquei muito feliz. Uma aula. Realmente você é maravilhosa. Tudo que você passou para nós e falou, realmente eu assino embaixo porque foi transformador. Muito obrigado. Espero que você volte em outras ocasiões aqui. Gratidão, Sidney. Foi muito bom. Sou grata pelo convite. Agradeço vocês. Espero que eu possa vê-las também na imersão Mulheres de Propósito. Manda um direct para mim, posso... Pode, fica à vontade. @Tatiane Barbieri e o WhatsApp é 65981401111. Vai ser um prazer poder entender se esse treinamento realmente é para você e se você estiver lá, tenha certeza que você vai ter a clareza do seu propósito, e clareza é poder. Veja, o quanto você pode mudar as pessoas, o quanto você pode transformar as pessoas. Em poucos minutos, uma transformação ocorreu em você. Talvez muitos insights, fazendo com que você se sinta ainda mais fortalecido, fortalecida, indiferente do seu gênero. O que importa é realmente você como pessoa ter um propósito, ter uma carreira, ter uma vida. Mas para ter uma vida você precisa desejar, sim, dar um passo à frente. Não adianta você ficar preso aonde você está. E gerar negócios, todos podem gerar negócios. Chegar no resultado que você espera só se tiver muito planejamento, muitas estratégias e vontade. Vontade de galgar, vontade de buscar, vontade de se conectar com as pessoas. Porque sem pessoas você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não existe sucesso sozinho, a não ser que você comece a desenvolver algo, talvez uma linha de código, mas mesmo assim você vai precisar do usuário para utilizar esse código e de repente chegar aonde você quer. Ou seja, de qualquer forma, você precisa ter alguém. Nem que seja aquele alguém falando na sua orelha. Você está certo, você errou, você precisa corrigir. Tá aí o diferencial de você realmente entender quem você é. Se você tiver tudo isso, você vai chegar num resultado que você tanto espera. E esse é o nosso BC, diariamente aqui em todas as mídias, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e Spotify, às 2 horas da tarde, porque estamos já no episódio número 30. A partir de março, estaremos no Portal IG também, levando para você totalmente esse conhecimento para muitas pessoas. E eu, Sidney Botelho, tive o privilégio de receber a treinadora, a palestrante, a grande especialista em mulheres, Tatiane Barbieri. E, ao mesmo tempo, posso garantir para você, fazer negócios é você se conectar, fazer negócios é você entender as pessoas e fazer negócios é você oferecer o seu diferencial. E o Business Connections de hoje sabe que essa missão foi cumprida, porque tem um propósito de vida de multiplicar conhecimento. E eu, Sidney Botelho, como gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Até amanhã! Valeu! Tchau, tchau!